Meus queridos irmãos e amigos, uma alegria poder ter cada um de vocês aqui na nossa reflexão, mais um dia partilhando sobre a palavra de Deus. Eu queria, de forma muito objetiva, de forma muito clara, poder trazer para você, acerca dessa realidade toda que a gente está vivendo, que você possa hoje, no interior do seu ser, no interior do seu coração, parar e pensar sobre como eu estou servindo ao Senhor, como que de verdade meu coração está quando eu me refiro em fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes, e grande parte dessas vezes, nós pensamos que estamos fazendo a vontade do Senhor somente em ir à missa, somente em tomar a frente de alguma pastoral. Às vezes eu acho que, eu estou fazendo a vontade do Senhor porque sou coroinha, porque sou cerimoniário, porque canto, porque leio, porque sirvo em alguma pastoral na missa. Não, você está fazendo a sua obrigação, o seu arroz com feijão, o seu básico. Servir ao Senhor tem que ser o básico de todo cristão, porque o cristão nasceu para aquilo ali. E a liturgia desta segunda-feira, onde nós celebramos São Timóteo e São Tito, dois bispos da nossa igreja. E a liturgia da palavra, ela vai trazer para nós, de fato, um tema muito central, a messe. E nós podemos deduzir, podemos interpretar esta grande messe como a igreja. A igreja é muito grande, a igreja é muito numerosa. E como tem gente que se perde no meio dela. Gente que, como já falei de tantas outras vezes, de tantas outras formas, gente que tem dom para dar e vender, mas prefere ser uma pessoa perdida, iludida no que os outros falam, iludida muitas vezes, porque tem gente que se perde assim, iludida por alguém que prega bonito, que fala bonito, que ao orar faz os outros chorarem, que grita, que sapateia, que esperneia, que faz, que gira aquela coisa toda que nós conhecemos. Mas no dia a dia essa pessoa não vive nada daquilo. Na pregação é uma pessoa que fala que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é tudo, que Ele é o centro. Mas no dia a dia é uma pessoa que se acha mais que os outros, que não põe o pé no chão. Por isso que nós precisamos rezar para que todos, aqui vou repetir, para que todos, todos, sem exceção, coloquem os dois pés no chão. Porque para ser um bom discípulo, para ser um bom aprendiz na escola de Jesus, a lição básica, o primeiro e principal dever de casa é ser humilde. E na primeira leitura, que vem trazer o tema da fé, a fé é algo que se transmite, mas ao mesmo tempo é algo inviolável. Ninguém consegue violar a sua fé, até porque a fé é aquilo que você tem de mais precioso dentro do seu coração. E eu quero destacar aqui o início desta primeira leitura, que é o início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 8, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados,
quando me lembro de ti dia e noite, nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Aqui nós precisamos sempre lembrar disso. Quando um irmão nosso de caminhada, de igreja, se afasta de Deus, nós precisamos ter sempre no nosso coração este sentimento, um desejo de rever-te, na casa que sempre foi nossa, porque a paróquia, ao mesmo tempo que ela tem um padre que toma conta, o padre não toma conta de nada, ele administra, porque a paróquia é nossa. São os paroquianos que tomam conta da paróquia. E quando um irmão nosso se afasta, nós temos que nos preocupar com ele. Isso é ser igreja também. Quando um irmão de caminhada nosso não está lá, que sempre esteve, quando ele se ausenta, é nosso papel sempre pensar: poxa, por onde anda o fulano? Vou ligar para o fulano. Às vezes a gente se preocupa demais com o que as pessoas colocam nas redes sociais. Às vezes a gente segue muito artista e nós muitas vezes nos esquecemos que aqueles que de verdade precisam de curtidas, mas não são curtidas online, são curtidas presenciais, curtidas de acolhimento, curtidas de vontade de estar junto. Quem precisa, muitas vezes, é aquele que está lá na paróquia que nós frequentamos, aquele que está passando por poucas e boas na vida dele, mas que nós não temos capacidade nem de perguntar se está tudo bem. Por favor, você que está escutando esta reflexão, e isso vai para mim também. Este ano de 2026, eu estava comentando com um amigo meu, eu comecei a fazer vários cortes em quem sigo, a começar pelos perfis católicos, padres, bispos, diáconos, leigos religiosos, páginas católicas, que se preocupam muito com as aparências e com o público. Eu estou cortando, deixando de seguir. Maicon, você está deixando de seguir um padre? Tô, porque eu preciso sempre me lembrar. E você que está me ouvindo também. Se você está nesse vídeo, você vai precisar engolir isso aí que eu estou falando. Se você está na igreja, porque um padre é famosinho, porque o bispo é famosinho, o diácono é famosinho, o leigo que está pregando ali tem um bom número de seguidores. Da mesma forma, também segue o exemplo para os padres e para os bispos. Cuidado, não tá certo isso aí não. Esteja na igreja pelo Senhor. Esteja na igreja por Jesus. E lembre-se sempre que Jesus nunca foi alguém que se preocupou com números. Não, 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 não. Nunca se preocupou. Mas Jesus se preocupou de verdade com o teu coração desapegado. E que você possa, a partir de hoje, tomar vergonha na cara e parar de ficar seguindo quem é famosinho. Se for para seguir algum famosinho, sigamos a Jesus. Este é o famoso que não liga para a fama e é famoso pela transformação que faz na nossa vida. No Salmo responsorial que nós encontramos, esqueci também de falar, a primeira leitura ela tem duas opções. Então depende muito do lugar que você for participar da Santa Missa. A outra opção é o início da carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Mas eu quero aqui destacar uma coisa só. Uma frase: Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos. E no tempo marcado, manifestou a sua palavra, por meio do anúncio que me foi confiado, por ordem de Deus, nosso Salvador. Deus que não mente. Sabe qual é o nosso grande defeito? É que a gente confia muito nas pessoas. Mas a gente confia já sabendo que nós vamos quebrar a cara, porque
Quem confia no ser humano é besta, porque sabe que o ser humano é pecador, sabe que o ser humano tem seus defeitos, tem suas falhas, tem suas limitações. Bobo somos nós, bobo sou eu, bobo é você, que confia seus segredos, que confia suas fofocas. Fofoca é pecado. Não existe esse negócio de santa fofoca. Quem inventou esse lance de santa fofoca com certeza foi o diabo. Não existe. Confiemos nossos segredos a Deus, pois Ele sim não vai nos decepcionar, porque Deus não mente. Pessoas mentem, pessoas fingem ser o que não são, mas Deus nunca mente. O Salmo responsorial é aquele grande convite para todo cristão, principalmente quem faz parte de pastoral ou aqueles também que não fazem parte, enfim, todos os batizados. Esse é o convite. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Michael, como que eu anuncio entre as nações os grandes feitos do Senhor? Através do teu cotidiano. Lá no teu trabalho, quando alguém te enche o saco. Lá na tua escola, quando alguém te perturba. Na tua família. Enfim, nas tuas ações durante o dia. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Enfim, proclame a boa nova do Evangelho com o seu viver. Por fim, mas não menos importante, deixo sempre para o final, porque além de seguir uma ordem, nós encerramos assim a nossa reflexão com o Evangelho, pois é o Evangelho que nos ilumina ao longo deste dia. O Evangelho é muito conhecido. É o Evangelho onde Jesus compara o reino dos céus com uma messe. E ali nós temos personagens que podem compor esta história: a messe, os trabalhadores e o dono dessa messe. O dono da messe sabemos muito bem que é o próprio Deus, pois ele nos chama, nos convida de diferentes modos. Nós colocamos um currículo muito extenso sobre quem merece ser chamado para ir para a messe. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que são aqueles que têm vontade de seguir ao Senhor, mas segui-lo confiantes, segui-los com desprendimento, confiadamente, esses que precisam adentrar a messe do Senhor. Mas os trabalhadores são muito poucos, porque são poucos aqueles que querem de verdade seguir o Senhor. O que eu estava falando lá, quando estávamos refletindo agora sobre a primeira leitura. Quem segue o Senhor por conta de aparência, quem segue o Senhor por conta de número de seguidor, quem faz jus a número de seguidor, não é um trabalhador da messe, porque não está na messe certa. Está na messe do encardido, como dizia Padre Léo. Os trabalhadores da messe do Senhor são aqueles que, mesmo em meio às dificuldades, estão dispostos a darem a vida, porque foram feitos para isso. E que nós, na nossa incapacidade, porque nós não temos capacidade de pedir a Deus que Ele envie numerosas vocações para a igreja, nós estamos ocupados demais em dividir a igreja, mas nós não conseguimos parar e pedir: Senhor, dá vocações para a tua igreja. Somos tão avoados no pensamento. Sem padre não tem missa, e sem missa nós não temos salvação. Já parou para perceber isso aí? É por isso que sempre na comunidade precisa incentivar as vocações. A vocação é a alma do negócio. Se nós não incentivamos, não vai para frente. Nosso Senhor nos deu este pedido no Evangelho de hoje, que nós possamos pedir ao dono da messe que ele envie trabalhadores para a sua colheita. Mas o que adianta você ser um trabalhador tão bom, mas não coloque isso em prática? Você quer ganhar o salário, mas você não quer trabalhar. Por isso, meus irmãos, que nós possamos tomar como conhecimento.
tomar como lição para esta segunda-feira, que a gente possa pedir ao dono da messe que ele envie trabalhadores para a sua colheita, mas que, ao enviar os trabalhadores, que nós não nos preocupemos com os talentos que estes trabalhadores vão ter só para me dar um retorno, mas que nós possamos colocar a mão na massa. E eu vou voltar atrás desta tecla, vou bater nesta tecla, nesta reflexão. Nos preocupemos com o nosso coração, com a mudança que Jesus realiza no nosso coração. Enquanto nós estivermos preocupados com o Padre Fulano, com o Padre Ciclano, que tem 100 mil seguidores, que tem 200 mil seguidores, que ele é assim, que ele é carismático, que ele é tradicional, que ele canta, que ele louva, que ele faz isso, que ele realiza eventos desse jeito, que ele é santo, que ele é que é A, que é B, que é C. Enquanto nós estivermos preocupados somente com isso, a nossa fé vai morrendo. Aí quando a gente querer ressuscitar, quando nós vamos querer ressuscitar a nossa fé, já é tarde demais. Queremos sempre montar em cima do dito de Santo Agostinho. Tarde te amei, ó beleza escondida e tão nova. A gente quer montar só nisso aqui, mas não façamos como Santo Agostinho, que deixou para a última hora. Se você pode mudar de vida, se você pode encontrar o Senhor agora, muda agora. Eu sei que é difícil, jovem, nós que somos juventude, eu sei que é difícil seguir o Senhor, mas o cristianismo é assim. Se ninguém nunca te falou, eu estou falando agora. Seguir a Jesus vai ser sempre na dificuldade. A messe sempre vai ser maior do que os trabalhadores. Mas por quê? Porque nós, como jovens, temos medo de dizer sim ao dono da messe. Quantas são as meninas que têm uma vocação bonita para a vida religiosa, para a vida matrimonial? Quantos são os rapazes também que são bonitos para a vida sacerdotal, para a vida matrimonial? Ou se não quer casar, se não quer ser padre, para a vida de leigo. A gente não incentiva isso na nossa casa, não incentivamos isso nas nossas comunidades. Muitas vezes por quê? Porque eu estou muito preocupado com o que A, B e C está falando na internet. Porque vai ter um evento tal, porque vai ter algo tal. E eu estou preocupado só com isso. Tá, mas e a vocação na igreja que está precisando? Será que eu estou tomando vergonha na cara para incentivar um jovem, uma jovem a entrar num seminário, a entrar numa vida religiosa, a casar-se? Será que estamos incentivando isso? Por favor, essa é a grande lição desta reflexão. Que nós possamos parar de ficar nos preocupando com o número de seguidores. A pior coisa que tem é isso. É pregar o evangelho preocupado com quem está ouvindo. O evangelho sempre tem que ser pregado na totalidade. O evangelho tem que sempre ser pregado nas dificuldades, no meio da guerra, no meio da dor, no meio da perda, no meio da alegria, no meio do choro. O evangelho tem que ser pregado. Se tem muita gente ouvindo essa reflexão, pouco me importa. Se tem poucas pessoas, pouco importa também. Porque um católico, um cristão, não liga para números. E essa é a pior coisa que tem. A gente começa a ficar pensando só em números, a gente não vai a lugar nenhum. Que você possa hoje fazer esta filtragem dentro das suas redes sociais. Quem de fato está me aproximando de Deus? Às vezes nós seguimos padres, bispos na internet, mas a gente se torna fã do padre, fã do bispo, e nos esquecemos muitas vezes que é o próprio Cristo que nós devemos ser fã. Seguir Jesus é segui-lo com radicalidade, seguir com vontade, seguir com o coração pulsando, seguir de peito aberto, com vontade de conhecer o novo de Deus, um novo que é silencioso, não um novo barulhento, que a gente vive num mundo que é tão barulhento, vivemos num mundo muito agitado e nos esquecemos muitas vezes que Deus fala conosco num silêncio. Eu fico horrorizado, confesso, com o que eu vejo nas redes sociais.
Às vezes a gente vê de tudo. Às vezes a gente apoia o barulho somente, a agitação somente. Jovens hoje vão à igreja atrás de barulho, como que querem ouvir, depois ainda tem. É por isso que eu fico logo com raiva. Desculpa, já falando assim, de forma rude para você que está me ouvindo. Eu fico logo com raiva. O jovem diz que, Deus não me dá uma resposta. Aí eu já corto logo, digo, Deus te dá a resposta todos os dias. Mas você quer encontrar a resposta no meio do barulho. A gente tem que parar de achar que a igreja é um grande baile, que é uma grande casa de show, aonde é gritaria, aonde é tudo alto. Somos surdos? Essa é a pergunta que muitas vezes eu me faço. Condenamos, apontamos o dedo muitas vezes nos nossos irmãos protestantes, mas quantas vezes nós somos iguais ou piores do que eles, com os instrumentos lá no talo, lá em cima, arrebentando tudo, e achamos que isso chega até os ouvidos de Deus? Tomemos cuidado, louvemos o Senhor, mas o louvemos com moderação, até porque tudo tem limite. Não precisa tudo lá no alto, estourando o som. Aí nós nos pegamos em mais um pecado, que é o pecado da vaidade, aonde é bonito para quem? Para o músico que está tocando, para quem está assistindo e batendo palma. Isso é vaidade, porque as outras pessoas não conseguem rezar, não. Quem reza no barulho, essa pessoa bate palma. Quem consegue rezar e escutar a voz de Deus no meio de uma agitação, essa pessoa tem um dom sobrenatural, porque eu não consigo. E assim encerro, trazendo para você, convidando você a olhar hoje para o seu interior e de fato pensar: o que eu tenho que silenciar na minha vida para escutar a voz de Deus? Jovem, menino, menina, diga sim à resposta. Diga sim ao chamado, porque não vale a pena não, vale a vida. E custa. Eu sei que é difícil nós renunciarmos a isso, viu? Renunciar às coisas boas que o mundo dá. Que é ilusão, que é passageiro. Porque o amor de Deus é o amor que move, é o amor que impulsiona, é o amor que me leva além. Mas eu preciso me abrir à vontade, ao chamado que Ele me faz, porque de verdade é só nele que eu encontro razão para o meu viver. Não ligue para números, não. Bati na tecla da reflexão todinha. Não ligue para números, não. Ligue para o Senhor. Se você precisa confiar em alguma coisa, confie no Senhor. Se você precisa crer, creia no Senhor, porque Ele sim nunca vai deixar de te seguir, porque Ele é aquele que é o primeiro que te segue e nunca te larga. Enquanto tem muitos seguidores aí na internet que só querem números, só querem aparecer, vendem o evangelho, enquanto na verdade precisam fazer algo cada vez mais concreto, cada vez mais verdadeiro para aproximar as pessoas de Deus, não cobrando, porque no meu consentimento o evangelho não se cobra. Nada na igreja a nível de retiro, nível de conferências, de convivências, assim, nada se cobra, porque o evangelho foi nos dado de graça. E então, se é graça, a gente tem que repassar essa graça para outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.